Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos 230. Hoje estamos aqui com o deputado João Paulo Correia. Obrigada por estar aqui hoje. Vamos então começar primeiro com um pequeno jogo onde vamos perguntar duas verdades e uma mentira e eu vou ter de adivinhar então qual é que será a mentira. João Paulo, obrigada. Obrigado pela oportunidade, é um gosto estar convosco e participar no vosso programa. Então, a primeira, defendi no PS o voto contra o Orçamento de Estado. Ok. Sou um defensor da agenda UC. Ok, certo. E agora no plano pessoal, também uma afirmação, joguei futebol perto de 10 anos. Ok, eu acho que a última será verdadeira. Creio que jogar futebol durante 10 anos é mais possível do que as outras que me disse. Defensor da agenda woke, não me parece. Ser contra a aprovação do Orçamento de Estado deste ano. Isso também é um bocado assustador. Eu vou dizer que a mentira é ser defensor da agenda woke. Estou correta? Está correto. Muito bem, ok. Está correta. Eu sabia que a última seria mais fácil de detectar. A primeira, como foi divulgado na imprensa, infelizmente, a reunião do grupo parlamentar do PS que discutiu o sentido do voto ao Orçamento de Estado foi transmitida quase em direto para um órgão de comunicação social e é público que, na altura, defendi que o Partido Socialista devia, à data dessa reunião, porque depois houve outros acontecimentos posteriores, à data devia votar contra e daí que coloquei essas duas afirmações políticas quase ao mesmo nível, mas acertou. É mentira que eu seja um defensor da agenda UC. E quer elaborar porque é que não... qual são os seus sentimentos sobre esta agenda, que se fala mais na América, mas aqui também começa a ser um pouco debatida? Sim, eu tenho um sentido muito prático da política e a visão política que tenho é uma visão da esquerda moderada, mas mais num plano conservador, não nos direitos individuais, aí se considero-me muito liberal, mas naquilo que é a intervenção do Estado da economia e também naquilo que é a evolução. Eu acho que a principal divergência está aí, a evolução das mentalidades relativamente às novidades que dizem respeito a grupos minoritários. Ou seja, ainda a respeito das eleições norte-americanas. Como há dias ouvia, numa rádio em Portugal, uma rádio portuguesa, a história política é mais recente que a história económica, a história económica é mais recente que a história das mentalidades. E as novidades, as novas tendências, digamos assim, relacionadas com os direitos, um conjunto de novos direitos que são reclamados e reivindicados, que causam sempre uma enorme resistência causam resistência, a sociedade reage sempre com muita resistência. E a própria sociedade coloca-se sempre numa primeira e segunda fase, velocidade, como queiramos designar, com muitas suspeições e até com travões a essa adoção desses direitos, no plano geral, impô-los à comunidade e à sociedade. Eu vivi muito isso na altura do primeiro referendo do aborto. Eu tinha cerca de 20 anos, fui um ativista da interrupção voluntária da gravidez e senti muito a reação e a resistência da sociedade à época, e são passados alguns anos é que houve essa abertura de consciência. Neste momento não sou um defensor da agenda UC, exatamente porque defendo que existe um período de habituação e de maturação que deve ser muito bem interiorizado na sociedade, ao nível daquilo que é o seu debate público, político, e isso deve ser feito de forma, defendo, tranquila e não revolucionária. Muito bem.
Passando aqui para as questões, o João Paulo trabalhou no Executivo da Câmara de Matosinhos e foi Presidente de Junta de Vila Nova de Gaia. Eu não trabalhei no Executivo da Câmara Municipal de Matosinhos, fui adjunto do Presidente da Câmara. Adjunto do Presidente da Câmara, ok, certo. E a seguir? Presidente da Junta em Vila Nova de Gaia. Exatamente. Muito bem. Honrado Marco Paulo, pode-se dizer que tem 2 amores, ou tenho a certeza de qual gosta mais? Relativamente... Então há 2 cargos que teve, um na Câmara de Matosinhos e outro em Vila Nova de Gaia. São 2 cargos completamente distintos. Quando fui adjunto do Presidente da Câmara de Matosinhos, é um cargo de nomeação política. Quando fui Presidente de Junta de Freguesia, foi um cargo de eleição. Ok. Portanto, são cargos de natureza completamente distinta. E obviamente que, aí não há a menor dúvida, foi o cargo que mais me marcou, porque foi a primeira vez que fui candidato de cabeça de lista, foi à Junta de Freguesia de Mafamou de Vilar de Paraíso, e fui eleito 3 vezes Presidente da Junta de Freguesia. É um cargo muito exigente, é o cargo mais exigente da vida política, mais exigente porque a Junta de Freguesia e o Presidente de Junta são procurados pelas pessoas, pela sua comunidade, que trazem os problemas que afetam as famílias, que afetam as próprias pessoas, e a maior parte desses problemas não são competências da Junta de Freguesia, mas o Presidente da Junta e a Junta não podem invocar a sua limitação legal para não atender, não receber os seus autarcas, os seus fregueses, melhor dizendo, as pessoas que procuram a Junta e o Presidente da Junta, e aliás, para além disso, para além de as receberem, devem procurar apresentar-lhes respostas e soluções. E isso é muito exigente, não só porque está em cima da mesa uma limitação legal, quanto às atribuições das juntas de freguesia, mas também os problemas que muitas vezes são colocados são problemas de muita difícil resolução e um Presidente de Junta deve sempre apontar um caminho, uma saída, uma luz ao fundo do túnel às pessoas que procuram a Junta de Freguesia. E depois porque somos confrontados diariamente pelas pessoas que nos elegem. Claro, pois. Ou seja, não é só quando vamos ao Parlamento, no caso de um governante, ou quando é abordado pela comunicação social, ou quando vai a um evento. Um autarca, para além de ter que prestar contas da Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, no caso um Presidente de Junta, e nos eventos, ainda tem o dia-a-dia, que é sair à rua, sair de casa e ter que prestar contas a quem o elegeu. Qual prefere? Eu diria que ser autarca é uma missão muito exigente, é mais difícil da vida política, mas ao mesmo tempo é mais estimulante, porque é aquela que tem uma taxa de retorno maior do trabalho político. Okay. Enquanto que no plano governativo e até aqui na Assembleia da República, no plano legislativo, o trabalho de um político não tem um efeito imediato, o trabalho de um autarca tem, e mexe diretamente com a comunidade, com o seu território, e vê o efeito das suas decisões de forma mais rápida. Isso também é estimulante, porque ao resolver um problema de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, acaba por ter um retorno imediato do seu trabalho, o que obviamente é satisfatório e motiva ainda mais o trabalho autárquico. É como, por exemplo, estar numa rua, ver que falta ali uma iluminação, uma lâmpada, colocá-la e melhorar mesmo a vida das pessoas. O poder local é... O poder local vai desde esse exemplo mais simples até, por exemplo, isso aconteceu comigo e por isso marcou-me muito e consigo recordar-me da data. Na véspera da Sexta-feira Santa de 2021, comecei a receber um conjunto de mensagens de moradores de uma rua, todos eles inquilinos do mesmo senhorio. Aliás, todas as casas dessa rua eram propriedade do mesmo senhorio, mas os seus inquilinos começaram a enviar mensagens, pedidos de ajuda, porque receberam uma notificação de despejo, de abril para setembro. E, como é evidente, esta não é uma atribuição das juntas de freguesia, mas claro que está que o Presidente da Junta é a porta mais próxima dos cidadãos, e existe para isso um autarca, existe para isso. E eu também conciliava as funções de Presidente de Junta com a função de deputado,
e no dia a seguir, na Sexta-feira Santa, reuni com todos os moradores, onde traçamos uma estratégia de defesa e de proteção desses inquilinos, e com o trabalho que desenvolvemos, o apoio que lhes demos, conseguimos com que nenhum deles fosse despejado, e isso é algo que, é o exemplo que quando estamos em conversa sobre este assunto, dou de imediato, o exemplo que dou de imediato, porque mostra não só a latitude do trabalho de um autarca, como também a necessidade e a diferença que o poder local faz na vida das pessoas. Eu sei que a vida política entusiasma mais no plano nacional, ou seja, o plano nacional entusiasma mais aqueles que gostam de fazer política, mas também aqueles que já têm mas sei que aqueles que já têm alguma experiência política, como é o meu caso. Já fui Presidente de Junta, já fui Deputado Municipal, fui Governante, fui Secretário de Estado durante 2 anos, da Juventude e Desporto, e sou Deputado, mas sei que essa função de autarca é aquela que mais me motiva neste momento. Tenho 48 anos, olhando para o trajeto que já fiz e aquilo que pode ser o meu futuro político, sinto-me muito motivado a ser novamente autarca. Muito bem. E então a política apareceu em que fase da sua vida? O que é que lhe puxou para o socialismo também e para o PS em geral? Eu aderi à Juventude Socialista em 93, e nessa altura estava no poder o PSD, uma maioria absoluta, a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. Havia uma asfixia democrática. O país vivia o fim do cavaquismo, a luta estudantil era muito forte, e mobilizava uma jovem geração, a jovem geração do país. O muro de Berlim tinha caído poucos anos antes. A União Soviética tinha se desmoronado pouco antes. A Europa vivia novos tempos, o mundo vivia novos tempos, e havia uma geração que queria conquistar direitos, eu lutei também por isso, juntei-me a essas causas, e foi isso que despertou o meu interesse pela política e que me levou a ingressar numa juventude partidária e logo de seguida no Partido Socialista, que foi, como disse há pouco, a luta pela despenalização do aborto, a luta também pela despenalização do consumo de drogas leves, que foi das medidas de saúde pública mais bem-sucedidas até hoje à escala planetária, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já fui a alguns países ouvir os elogios desses governos e desses parlamentos a essa medida tomada em Portugal na década de 90, como também o fim do serviço militar obrigatório. Eu, quando tive 16, 17 anos, vivia, eu e a minha geração, e as anteriores mais ainda, com a noção de que aos 18 o mais certo era ingressar no serviço militar. E não sabíamos para onde, mas sabíamos que isso iria interromper as nossas carreiras académicas, claro, profissionais, em função daqueles que... E eu recordo-me perfeitamente do dia da inspeção militar. Dia da inspeção militar? Sim, porque fiz a inspeção militar, era obrigatório, ou seja, era uma chamada a todos os jovens, todos aqueles que completavam 18 anos naquele ano, éramos chamados por zona geográfica, e claro que quando chegámos à inspeção conhecíamos praticamente uns aos outros, porque estávamos juntos, éramos vizinhos. No meu caso também joguei futebol e conheci, defrontei muitos clubes do concelho, conhecia muitos outros que não eram da minha freguesia, mas o que é certo é que houve lá uma situação que me marcou, foi quando o oficial militar que estava a chamar os jovens para saber quem é que estava a faltar, e chamava por grau de escolaridade cumprido. Quem tem o 12º ano levanta-se, quem tem o 9º ano de escolaridade completa levanta-se, e a certa altura ele perguntou a quem tem só o 4º ano de escolaridade, na altura 4ª classe, que se levante, e ninguém se levantou, e o que eu achei normal, aos meus olhos, normal, e até que ele engrossou a voz e disse: há aqui pessoas no auditório que só fizeram a 4ª classe. E aquilo chocou-me, e de facto eles levantaram-se. E eu conhecia uma dessas pessoas,
da minha freguesia que só tinha concluído a 4ª classe e não tinha prosseguido os estudos. Porque naquele tempo vivia-se também aquilo que hoje faz parte da história, mas era um drama, que era o trabalho infantil. Pois. Jovens que não tinham qualquer oportunidade, nasciam numa família muito pobre e não tinham qualquer oportunidade. A vida não lhes deu outra oportunidade de nascer e trabalhar aos 11 anos de idade, aos 12 e aos 13. Eu partilhei o balneário com muitos jovens que a partir dos 13, 14 anos começaram a trabalhar nas fábricas, na construção civil. Eu lembro-me que cheguei aos júniores, éramos poucos aqueles que ainda estudávamos. E eu queria muito lutar contra essas desigualdades. E isso inspirou muito também a minha carreira política e a minha adesão à Juventude Socialista na altura. O PS era o principal partido de oposição ao cavaquismo e vi que podia dar o meu contributo, e até porque me considero ideologicamente da esquerda moderada, sempre me considerei, aliás, e vi, primeiro em Jorge Sampaio e depois em António Guterres, figuras inspiradoras e de facto confirmou-se. Um foi Presidente da República durante 10 anos, o outro foi Primeiro-Ministro e é Secretário-Geral das Nações Unidas, e eu e uma geração aderimos à Juventude Socialista e demos o nosso contributo. Alguns cá continuam na primeira linha, como eu, a fazer uma vida política ativa, e foi assim e por estas razões que ingressei na política e na Juventude Socialista. Muito bem. E agora aqui, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Portugal investe pouco mais de 1/3, cerca de 40 euros, por habitante em desporto, do que a média da União Europeia, que são cerca de 113 euros. Mas não se faz por falta de orçamento ou por falta de vontade política? A falta de orçamento advém da falta de vontade política. Também, certo. São os políticos os governantes que submetem, os governos que submetem à Assembleia da República a proposta de orçamento, e a Assembleia da República é que a vota. Aliás, essa pergunta é muito oportuna, porque a proposta do Orçamento de Estado, que foi aprovada na Generalidade, traz um corte de 16% para o desporto. Certo. Repare, essa pergunta é feita numa perspectiva de que nós temos que crescer ainda mais. Mas a proposta do Governo, que está neste momento na especialidade, aponta para um corte de 16%. O Governo prometeu retificar, não retificou. Agora, na especialidade, os partidos têm uma oportunidade de intervir nessa matéria. Aliás, para que fique claro, a partir do momento em que um Orçamento de Estado é aprovado na Generalidade, ele deixa de ser do Governo, passa a ser do Parlamento e dos partidos com assento parlamentar. Esse número, em bom rigor, o apoio não está per capita, não está na casa dos 40 euros, é um pouco mais elevado, porque esse cálculo não inclui o valor das apostas desportivas que entram em muitas federações desportivas. E estamos a falar ainda de muitas dezenas de milhões de euros por ano, que advém da participação das federações desportivas na fórmula que distribui a receita líquida do jogo online e do jogo territorial, chamado das apostas físicas. Mas é na mesma que fique claro também que, apesar de eu considerar que em bom rigor é mais do que 40 euros, não coloca esse número naquilo que é a média europeia. Fizemos uma aproximação, mas também considero que é preciso muito mais. E o desporto tem que continuar a conquistar o seu espaço político e o seu poder de influência política. Eu sou daqueles que era um homem do setor, antes de ser secretário de Estado, depois de ser secretário de Estado continuo a ser um homem do setor e junto a minha voz política à voz do setor, porque o setor continua a ter mais influência e poder de conquista no meio político, para que um dia a média chegue, a média per capita, o valor per capita chegue à média europeia. Mas agora, números frescos sobre o desporto em Portugal. O IPDJ divulgou os números do desporto de 2023. Eu estive a consultá-los e, obviamente, fiquei bastante satisfeito porque vi que o nosso país tem hoje 784 mil praticantes federados, em 60 federações desportivas. Mas são mais jovens e crianças a praticar desporto do que 784 mil. Porque há modalidades cuja federação desportiva não tem aquilo que nós chamamos de utilidade pública desportiva. E o boxe, por exemplo, é uma dessas modalidades, e há muitas modalidades relacionadas com as artes de combate
cujas federações não têm utilidade pública desportiva, e os milhares e milhares de jovens e crianças que praticam essas modalidades não estão nestes 784 mil. Eu diria claramente que hoje o país tem mais de 800 mil praticantes federados, o que compara com o outro número histórico anterior, que era de 690. Isto foi um passo que se deu em pouquíssimos anos. E hoje o número de mulheres a praticar desporto já está muito em cima dos 33%, está nos 32%. E também é um progresso, é preciso fazer mais, é preciso ter mais crianças e jovens a praticar desporto, mais mulheres a praticar desporto e nos lugares de liderança no desporto, que é fundamental. Essa também foi uma luta que travei como governante, e quando olho para os números fico satisfeito porque houve progresso através do trabalho feito. Então agora vamos passar à segunda parte da entrevista, onde eu lhe vou dar 2 opções e tem de escolher aquela que prefere. Eu vou dizer, e vai ser, não é preciso justificar, vai ser assim muito rápido, eu vou dizer várias palavras. Então, humildade ou ambição? Ambição. Ambição pode ter uma base de humildade. Muito bem. Cães ou gatos? Cães. Mafamudo ou Vilar do Paraíso? Bom, neste momento ainda não desagregou, portanto é uma união de freguesias, Mafamudo e Vilar do Paraíso. Certo. Fernando Santos ou Roberto Martínez? Fernando Santos deu-nos o título europeu, e é assim que ficará para a história. Daqui a 100 anos, quando alguém fizer essa pergunta a outro alguém, julgo que só se lembrarão de Roberto Martínez se ele também der um título à nossa seleção nacional. Portanto, recordar-se-á certamente de Fernando Santos. Certo. Campo ou cidade? Cidade. Preferia ter de negociar política de saúde com a Iniciativa Liberal ou política ambiental com Climaxo? Máximo? Nenhuma nem outra. Zoom ou Teams? Zoom. Livre ou PAN? Livre. Qual a Federação Desportiva Nacional melhor organizada que não seja de futebol? Bom, eu vou responder de forma sincera, e ao mesmo tempo vai parecer politicamente correta, porque isso são 60 federações, tirando a de futebol, ficam 59, portanto a pergunta que me faz é: escolha uma das 59. Eu vou escolher os comitês, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico, que são 2 organizações que têm acrescentado muito ao sistema desportivo português. Poder local ou nacional? Local. África ou América do Sul? América do Sul, adoro América do Sul. Se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, que localidade seria? Eu fui representar o Governo no 10 de junho de 2022 a Santo Meio Príncipe. Não conhecia, foi a primeira vez, e gostei imenso da experiência. Um país de espalop. Muito bem. É convidado para falar numa escola e pede-lhe para sugerir uma pessoa de outro partido para ir consigo debater. Qual é o primeiro nome que lhe vinha à cabeça? Debater na perspectiva da confrontação de ideias ou do acompanhamento da... De confrontação de ideias. Confrontação de ideias. Eu diria... Bom, essa é uma pergunta... Eu queria ter as respostas todas na ponta da língua, mas essa faz-me hesitar um pouco. Tem de ser de outra bancada, é mais complicado. Sim, claro que sim, claro que sim. Estou aqui indeciso entre a esquerda, mais à esquerda ou à direita. Não tem que ser, pode ser um atual governante, não tem que ser um atual deputado ou tem que ser um atual deputado. Pode ser um atual governante. Eu diria que entre 2 pessoas que aprecio do ponto de vista da sua intervenção política, quando digo aprecio não é que concordo, pelo contrário, não é? Porque é por confrontação de ideias, mas diria e até com quem ao longo dos anos também partilhei os debates na Comissão, entre o João Almeida, do CDS, e a Marina Mortágua, do Bloco de Esquerda,
São dois políticos de dois partidos políticos bastante distintos do meu espaço no campo político ou partidário. Diria que indicava os dois. Ao mesmo tempo também é um elogio à capacidade de intervenção política de ambos. Muito bem. 230 ou 180? 230. Figura histórica que te inspira? Histórica. Viva ou morta? Pode ser. Ainda esteja viva ou... Bom, eu vou eleger Jorge Sampaio, porque devo-lhe muito daquilo que foi a minha decisão de ingressar na Juventude Socialista e revejo muito naquilo que foi o seu trajeto político, a coragem que teve, porque um político não deve estar só disponível e preparado para enfrentar eleições que sabe que pode ganhar. O Dr. Jorge Sampaio perdeu as eleições legislativas de 91, tinha sido candidato à Câmara Municipal de Lisboa em 89, numa coligação de esquerda, mas foi na mesma candidata em 91. Num contributo que deu ao país e alertou o país para aquilo que seriam os males do cavaquismo, que seriam intensificar, como veio a acontecer, os polícias a maltratar polícias aqui na escadaria da Assembleia da República, aquela contestação no ponto 25 de Abril que foi reprimida com muita violência, o que aconteceu nas manifestações estudantis, tudo isso aconteceu no último governo, na última Maioração de Cavaco Silva. Jorge Sampaio teve aí, emergiu como uma voz dissonante, não desistiu, foi candidato às eleições presidenciais, venceu e foi, quanto a mim, um excelente Presidente da República. Invoco Jorge Sampaio. Mário Soares, a minha memória mais antiga, a minha primeira memória política é de estar de mão dada com a minha mãe na rua a festejar a vitória de Mário Soares em 86. Foi o meu primeiro contacto com a vida política. Era muito pequeno, tinha poucos anos de idade, e lembro-me da alegria que a minha mãe teve com a vitória de Mário Soares e tudo o que isso representou. Eu tenho memória que foi uma disputa muito renhida, porta a porta, em Portugal. Foi em 86, o 25 de Abril tinha sido 12 anos antes, muita coisa tinha acontecido em 74 e 86, e eu revejo muito em políticos com coragem. Coragem para enfrentar até disputas eleitorais que sabem que são quase impossíveis de vencer, e Mário Soares na altura partiu com 8% nas sondagens e é hoje olhado como o maior político português. E agora, passando aqui para a fase final, eu vou-lhe dizer palavras soltas e vai ter de me dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça, assim, muito seguidamente. Ciclismo. Ciclismo. Venceslau Fernandes. Neoliberalismo. Iniciativa Liberal. Comunidade. Socialismo Democrático. Saramago. O meu autor preferido e autor do meu livro preferido, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Social-democracia. Jorge Sampaio. Francesinha. Luquenda, um restaurante muito conhecido, talvez dos melhores em Vila Nova de Gaia. Nós francesinhas fazem no peixe. ChatGPT. Nunca utilizei, recuso-me a utilizar. Sei que alguns políticos o utilizam, mas recuso-me a utilizar. Socialismo. É uma convicção política. Crianças. A minha filha, a Vitória. Elevador social. O Bom de Família. CNJ. Ocorre-me o atual, também de forma desprendida, a atual Secretária de Estado, adjunta da Igualdade, a Carla Mouro, de um governo da AD, portanto estou a falar de forma desprendida, que foi Presidente do CNJ, que eu conheço bem. China. China, ditadura. Corrupção. Algumas comissões de inquérito. Compromisso. É a base daquilo que é a minha intervenção política, compromisso. E agora, descrever Portugal numa palavra, e não vale dizer inteiro. Numa palavra.
É muito difícil esta. É muito difícil. Solidariedade. E, por fim, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses e aos jovens deste país? Se calhar vou dirigir a mensagem aos jovens que irão ver esta entrevista, que façam política, que nunca abdiquem de participar. Há diferentes formas, cada vez mais, de fazer política. Quando comecei a fazer política não havia internet, surgiu poucos anos depois. Hoje o mundo digital oferece imensas oportunidades de qualquer cidadão intervir na vida política. Aliás, até há petições com uma assinatura, uma subscrição que não é entrada na Assembleia da República, isso suscita um debate político. Claro. Mas a sociedade precisa muito que a sua mais jovem geração, a mais qualificada de sempre, chegue rapidamente aos lugares de decisão. Isso também só se faz se essa jovem geração se interessar muito por fazer política e, de facto, fazer política diariamente. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada e vemo-nos no próximo episódio.